Hoje vamos falar sobre certo ou errado. Ah, não me diga que concorda comigo. Quando as pessoas concordam comigo, tenho sempre a impressão que estou errado. Esse pensamento é atribuído a Oscar Wilde, escritor britânico, autor de grandes obras literárias, entre elas o Retrato de Dorian Gray, considerado uma obra-prima da literatura inglesa. Nosso literato Paulo Coelho também falou sobre certo ou errado. Não existe nada de completamente errado no mundo. Mesmo um relógio parado consegue estar certo pelo menos 2 vezes ao dia. Um pensamento simples e forte. Talvez o Renato Russo pensasse diferente quando escreveu: quando tudo nos parece dar errado, acontecem coisas que não teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Imagine você pegando o ônibus errado e justamente por causa desse incidente conhecer a grande paixão de sua vida. Isso pode ocorrer, como também pode ocorrer de você descer num bairro errado, desconhecido, e ser assaltado. Certo ou errado? Como definir? Talvez o certo seja acabar de uma vez por todas com essa história. Sério, a partir de hoje, vamos definir o seguinte: não existirá mais certo ou errado. Vamos decretar isso em nossas vidas. Parece impossível? Estou errado falando isso? Nesse caso, o certo seria você ou eu mudarmos os conceitos sobre a questão. Que tal se a partir de hoje você passasse a considerar que existe adequado ou inadequado? Isso é um pouco diferente de certo ou errado, não é mesmo? Vamos pegar lá o exemplo do Paulo Coelho. Ele diz que mesmo um relógio parado pode estar certo pelo menos 2 vezes ao dia. Pensamento lúcido de um grande mestre da literatura que vendeu mais de 150 milhões de exemplares, com obras editadas em mais de 168 países, com tradução em 81 idiomas. Diante de tanta grandiosidade, vamos logo concordar que ele está certo, né? Ou estaria errado? No entanto, agora que você já sabe o truque, vamos perguntar o seguinte: o tal relógio é adequado ou inadequado? Está vendo como mudou? Ou seja, ele cumpre as funções que se espera de um relógio? Claro que não. Se você for concordar com esse relógio, você vai ter que se adequar ao relógio. Ou seja, você vai esperar das 6 horas, por exemplo, às 6 horas da manhã ele está certo, às 6 horas da tarde ele está certo. Então você vai olhar no relógio sempre que for 6 horas, para que aí você tenha um relógio certo. E não dá certo. Na verdade, o relógio é que tem que se adequar a gente, né? Não nós ao relógio. Então ele está errado. Ou melhor, ele é inadequado. Lembra de uma música antiga? Eu vou colocar para vocês aqui uma música dos anos 60. Vamos falar sobre certo e errado. Olha aqui. Bom, essa música do biquíni de bolinha amarelinha, anos 60. A moça que vestia o tal biquíni de bolinhas amarelinhas, que na palma da mão se escondia, estava errada ao fazê-lo? Provavelmente para a época fosse inadequado, pois hoje o difícil é ver o biquíni. O que dizer então das bolinhas amarelinhas, né? Mas na época era inadequado, hoje não. Você acredita, por exemplo, que faz as coisas certas, mas o seu patrão, ou a sua esposa, ou o marido, acha que está errado. E aí? Como definir? Talvez o que você esteja fazendo pode ser inadequado, até mesmo para o momento. É inadequado para aquele momento. Então não tome isso como certo ou errado.
Ah, eu estou errado, eu estou certo. Não, você está inadequado para o momento. As coisas podem ser inadequadas temporariamente, depois elas mudam, como o biquíni de bolinha amarelinha. Pode estar inadequado para uma determinada época, depois já nem tanto. Por exemplo, vamos exemplificar ali com terno e gravata, ok? Terno e gravata, terno. Usar terno é errado? Claro que não, depende, né? Usar terno na praia também não é errado, é inadequado. Imagine o tal do biquíni ou uma sunga, você usando sunga ou biquíni num casamento religioso tradicional. É inadequado, não é certo nem errado, porque de repente, se for um outro casamento não tradicional, né, até pode ser. Hoje em dia tem casamentos personalizados, pode ser um casamento na praia também, por que não? Aí todo mundo lá de sunga, de biquíni, e o casamento rola numa boa, porque é a pretensão, é adequado para aquela ideia daquela festa, né? Aquela ideia da cerimônia. Ok? Então pense sobre isso, mas pratique, faça seu comentário. O que você achou? Você concorda com essas ideias? Escreve. Você não concorda? Escreve também, claro. Nós estamos aqui para isso, vamos conversar, ok? Eu quero que você realmente tenha uma vida mais leve, mais tranquila, mais suave, com bons pensamentos, com muito sucesso. Até a próxima dica!